Oi gente, tudo bom com vocês? Estou de volta para gravar mais um vídeo. E o Baby tá aqui hoje participando do vídeo. E o assunto do vídeo é um pouquinho chato. Hoje eu vou falar para vocês o que aconteceu. Responder a pergunta que não quer calar, que é: onde tá o pai do bebê? Por que o pai do bebê não aparece? Por que ele não é presente? Foi o que aconteceu. Então, gente, não sei nem pra onde começar essa história, mas enfim, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, deixa seu like e bora pro vídeo. Então, gente, não sei nem por onde que eu começo essa história, mas enfim, vamos lá no começo de tudo. No dia 1º de outubro, numa sexta-feira, às 6 horas da manhã, eu descobri que estava grávida do Benício aqui. Descobri que eu tava esperando esse anjinho na minha vida. E aí, gente, era o presente perfeito pro Benício, que ia fazer aniversário 3 dias depois. O aniversário de Benício era dia 3 de outubro e dia 1º eu descobri que tava grávida. E aí começou na minha cabeça se eu esperava pra contar ou se eu contava logo. Mas como eu fiquei muito ansiosa e algo me dizia conta, eu fiz a surpresa pra ele e contei que tava grávida. E a reação dele aqui tá gravada também. Eu vou deixar a reação dele passando aqui pra vocês verem. Vai falar só isso. Eita, pô. Só esse eu fui. E essa foi a reação do Benício quando descobriu que ia ser pai. Tava muito feliz porque era o sonho dele. Vivia falando que queria ser pai, E ele conseguiu, né? Deixou pra mim aqui de presente o amor da minha vida, que eu sou muito apaixonada. Mas enfim, continuando a história. E aí, dia 1º de outubro, numa sexta-feira, o Benício foi trabalhar. E aí eu descobri de manhã, contei pra minha prima. Fui na lojinha de roupa, comprei uma roupinha de bebê, coloquei tudo na caixinha e deixei bonitinho lá em cima da cama pra quando ele chegasse do serviço, ele achasse a surpresa lá pra ele. Aí ele chegou e aí eu contei pra ele. Ele viu a caixa e ficou muito feliz, gente, a reação dele, nossa. No vídeo ele não esboçou muita reação, porque ele é um pouco tímido e as meninas estavam lá, tinha uns primos lá. Mas depois, gente, ele chorou tanto. À noite, gente, à noite ele chorou igual uma criança. E daí, o cuidado que esse menino tinha comigo nesses 3 dias que ele ficou aqui, nossa senhora. Ele tinha um cuidado imenso comigo, que ele ia ser um paizão. Tava muito feliz, comemorando muito. E aí passou a sexta, no sábado ele foi trabalhar, chegou me mimando, gente. Ele disse que eu tava com vontade de comer morango, ele trouxe morango. Tava um amor comigo, não queria deixar nem eu pisar no chão. E aí chegou sábado, dia 3 de outubro, que era aniversário dele. E é aniversário da minha avó e da minha tia. E aí a gente fez aqui em casa uma festa pra comemorar, né, gente? Claro, 3 aniversários. E... não, amor, não sobe não. E a notícia de que ia ser mãe, pai, enfim, tava um alvoroço. A família toda reunida aqui em casa pra comemorar, todo mundo junto, brincando. E ele gostava muito de jogar bola. E aí pela manhã ele me deixou aqui na casa da minha avó, onde a gente tava organizando o almoço, né? Eu fiquei aqui fazendo almoço e tal. Esse foi o jogo que eu não fui. Eu ia, mas eu não fui. E ele falou: não, amor, fica aí. Vai que pega uma bolada, alguma coisa. Ele ficou muito... nossa, tava muito cuidadoso comigo demais. E aí eu fiquei, né?
E ele foi jogar bola. Foi ele e meus primos, o campo é aqui perto. E eu fiquei aqui na casa da minha avó, fazendo as coisas, ajudando todo mundo a organizar tudo. E aí... Ai, gente, ele ficou pra lá, jogou, quase fez o gol e tudo. Aquela alegria toda, ninguém imaginava o que vinha pela frente, né? Ninguém esperava. Aí, ele veio, só que eu tava muito enjoada, eu não conseguia comer. E ele, amor, come e tal. E eu não conseguia comer, ele tentou colocar comida na minha boca. Foi aquela coisa toda adulando, gente. Ele tava muito cuidadoso comigo, que eu não podia nem pisar no chão direito. Tudo falava que não podia, não podia. Eu fui lá no comércio de bicicleta, né? Tava no comecinho, tinha acabado de descobrir. Aí falar pra ele que não podia andar de bicicleta. Ele escondeu a bicicleta, levou a bicicleta pra casa da minha mãe pra eu não poder pegar a bicicleta. Ele falou, vai andar de pé, que é melhor. É mais saudável, não tem muito perigo e tal. E aí ele comemorando, sempre comemorando. E ele não queria beber de jeito nenhum. Não queria beber, todo mundo oferecendo pra ele. Ele, não quero beber, não quero, não quero, não quero. E comigo ali o tempo todo, toda hora perguntando se eu tava bem, se eu tava assistindo alguma coisa, se tinha acontecido alguma coisa. E todo mundo fala que eu sou muito estressada, eu não sou estressada. Aí ele tava o tempo todo lá comigo, aconteceu alguma coisa, tá assistindo alguma coisa. Se alguém falar alguma coisa contigo, não se estressa, fala comigo que eu resolvo. Ele ficava assim toda hora. E aí, eu sei que do meio pro fim, tava todo mundo bebendo e tal. E ele começou a beber também. Todo mundo oferecendo, oferecendo. E ele começou a beber também. E nisso ia ter uma festa aqui, em 2 lugares. Ia ter uma no Ranchos, eu acho, Ranchos Clube, alguma coisa assim. E no restaurante rural, que são um pra cá e outro pra lá. E aí, de tarde, eles começaram a falar que de noite a gente vai pra tal lugar, de noite isso, de noite aquilo. Aí eu sei que começaram a beber aqui e tal, foi a hora do parabéns. A minha avó, ela deu o primeiro pedaço pra minha tia, que era aniversariante, e deu o outro primeiro pedaço, né? Foi o primeiro e o segundo pedaço. E o segundo pedaço ela deu pro Benício, a gente cantou parabéns pra ele. E aí ficou a brincadeira, né? Que eu tinha ficado pra trás, que o Benício chegou na família pra tomar o meu lugar. Ganhou até o primeiro pedaço de bolo da avó e tal. E foi aquela coisa toda, ele ficou muito feliz com o primeiro pedaço. Eu acho que tem até uma foto. Se eu achar a foto, eu vou colocar ela aqui, da avó dando o primeiro pedaço pra ele. Tinha uns vídeos do parabéns e tal, só que eu não consegui. Tava ele, minha avó e minha tia lá na frente, a gente cantou parabéns. Ele tava assim meio tímido, porque ele era assim meio... Mas já tava se chegando com a família, todo mundo gostava muito dele, muito, muito, muito. Ele era muito, nossa, aqui em casa, muito querido por todo mundo. Tanto que até hoje tá todo mundo muito mexido com essa história. Mas enfim, continuando. E ganhou o primeiro pedaço e tal. E eu não consegui comer nada. Não consegui aproveitar o almoço. Não consegui aproveitar o doce da festa. Porque eu não conseguia comer nada. E ele lá tentando, amor, come, amor isso, amor aquilo. Mas aí, né, gente? Aí, nisso foi chegando a noite. E eles bebendo, 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 mas ele sempre preocupado comigo. E aí, ele começou a me chamar pra gente ir na festa. E eu falando pra ele que eu não tava me sentindo bem, não queria ir, não queria ir. Aí ele falava, pois eu vou lá. Aí eu sei que depois todo mundo que ia desistiu, que não queria mais ir. Mas ele, quando colocou na cabeça dele que ele ia, não teve nenhum mundo que tirou. Minha avó implorou pra ele dormir aqui. Colocou as coisas pra ele lá, ali, dormir. E não quis, gente. Ele botou na cabeça dele que ia pra festa de qualquer jeito. E ele ia pra essa festa. Chamou meu padrasto disse que tinha... Não! Não, fala não. Meu padrasto disse que não queria mais ir. Eu falei pra minha mãe que não queria mais ir. Aí minha mãe falou, vamos lá, a gente vai rapidinho, depois a gente volta. Eu falei, mãe, eu não quero ir, eu não tô me sentindo bem, eu quero ficar aqui. E aí ele me chamou pra conversar. Aí ele falou que ia. Ele falou, amor, eu vou. Não fica zangado comigo. Eu vou, mas... Cadê o pipo desse neném? Cadê? Ai. Aí ele falou, amor, não se estressa. Eu vou.
Mas do nada a televisão ligou sozinha, gente. Não tem ninguém aqui no quarto. Gente, do nada a televisão ligou sozinha. Sem brincadeira. Ela já é falecida. Mas eu tenho certeza. Ninguém aqui. E a televisão ligou. Eu sou uma ótima esposa. Agora a minha pergunta é Fiquei até com medo agora. você está. Se a mãe pegar esse neném. Esse dia eu liguei aqui na televisão. Eu não entendi como foi que essa televisão ligou sozinha. Mas enfim, não achei o controle de jeito nenhum. Mas enfim, o baby resolveu o que quer mamar. Eu tava peitinho pra ele. Continuar a história, onde que eu parei. Aí ele me chamou pra conversar e falou: não fica bravo que eu vou pra festa, mas jazinho eu volto. Não vou demorar muito, eu só vou lá dar uma volta. E aí tu me espera que quando eu chegar a gente vai pra casa. Eu falei: irmão, não vai, por favor. Aí ele disse: pra eu ficar de boa, não ficar estressada, que ele não ia demorar. E se acontecesse alguma coisa, era pra eu esperar ele chegar pra ele resolver, não era pra eu ficar estressada. Aí eu falei: ah, mas você não tem muita coisa pra fazer, já fiquei zangada logo. E ele disse: ah, mas eu vou de qualquer jeito. E aí ficou adulando um e outro pra levar ele. E meu primo falou: ah, eu não quero ir, mas eu vou te levar lá. Aí ele disse que ia pro Ranchos Clube. Ele foi. Só que ele foi até metade do caminho e voltou. Aí meu primo passou com ele aqui, eu achei que ele tinha mudado de ideia no meio do caminho e resolveu que vinha pra casa. Mas não. Eles passaram direto. Aí a gente tava com dinheiro lá em casa. Eu achava que ele ia deixar ele lá em casa, que ele tava cansado, já tava meio tomado e com sono. Achei que ele ia pra casa. E aí meu primo foi e voltou com ele pra cá, pro lado da outra festa. E aí passou um tempinho, meu primo chegou sem ele. E disse que ele tinha ido lá na festa, mas quando chegou na frente, ele disse que o Vitor podia ir embora, que ele ia ficar lá. Que ele não ia vir agora, ele ia vir depois. Aí meu primo deixou ele e voltou pra cá. E aí eu fiquei na casa da minha avó, não fui pra casa. A minha avó colocou ali as coisinhas pra ele, se caso ele chegasse, ele conseguia entrar em casa e dormir, pra eu dormir aqui também. E aí a gente ficou aqui, eu sentei ali no sofá e fiquei mexendo no celular, esperando ele chegar. Porque ele me prometeu que ia chegar e eu fiquei esperando. Mesmo zangado, porque ele foi, né, porque, tipo, foi pra não ir, minha avó disse, se eu pudesse eu tinha amarrado esse menino, se eu soubesse eu tinha amarrado esse menino. Que eu implorei pra ele não ir, mas, gente, não teve jeito. Minha mãe tentou, minha avó tentou, e ele disse, eu vou, mas já eu volto, eu vou, mas já eu volto. Tá bom, foi. E aí, deu 10 horas da noite, começou a chegar muita mensagem no... A gente usava o mesmo celular, o WhatsApp dele ficava no meu celular também, porque o celular dele tinha quebrado. Aí, no meu celular, a gente baixou o meu WhatsApp e baixou o dele. E aí, no grupo de futebol daqui, ele tinha vários grupos de bola, começou a chegar vários áudios e muita coisa dizendo que o Pelézinho tinha sofrido um acidente grave no trevo da Grota do Meio e não ia resistir. E aí eu comecei a ficar, tipo, paralisada, mas também não queria acreditar. Aqui não tem só ele de Pelé, todo mundo conhecia ele como Pelé, chamava ele de Pelé. E aí eu comecei a ouvir vários áudios, aí começaram a falar, o Pelézinho que morava em São Miguel, o Pelézinho não sei o que joga bola. E nisso começou a bater um desespero. E eu comecei a gritar minha prima veio no sofá e eu falei, não falaram que um Pelézinho que morava em São Miguel sofreu um acidente no trevo da Grota do Meio. Meu primo logo pegou a moto, desesperado, e saiu pra lá. Quando ele chegou lá no trevo, ele disse que lá não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha acidente, não tinha nada. Que ele tinha topado só uns meninos carregando uma moto que, tipo, parece que tinha caído, empurrando, mas também não tinha acidente, não tinha nada. Aí ele voltou. Aí nisso começou a cair vários vídeos no grupo. E nisso eu abri um desses vídeos. Quando eu abri um desses vídeos, eu vi
Eu assisti lá, ele caído no chão, gravaram assim. Aí tava saindo muito sangue do ouvido dele. A cabeça dele tava também saindo muito sangue. Parecia, ali no vídeo parecia que... E eu comecei a gritar, 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 gritar. E veio minha avó, veio... Eu não conseguia falar nada. Aí eles pegaram o celular. E na mesma hora parou um carro aqui na porta. E chamou pela mulher do Pelé, que disse que precisava do documento dele, que ele tinha ido muito, muito mal pro Socorrão. E eu precisava ir pra lá com os documentos dele. Aí eu fui, liguei pra minha mãe veio, juntou minha família toda aqui de volta. Tava... Nossa, gente, foi tudo muito rápido. Foi questão de acho que uns 20 minutos que ele saiu daqui. Aí minha mãe veio, a gente foi lá em casa, pegamos os documentos dele e a gente foi pro Socorrão. Quando eu tava na estrada, eu tava mexendo no celular e o menino disse que ele tava bem, que tinha um irmão dele lá no hospital com ele, que ele tava bem. E nisso começou a cair um monte de notícia nos grupos e tal, e eu vendo tudo aquele negócio. Aí começou a rolar até uma confusãozinha, porque a menina falava, gente, a mulher dele tá no grupo, ela tá grávida, ela tá sozinha em casa, não sei o quê. E nisso eu respondi, eu falei, eu não tô sozinha em casa, eu tô chegando no Socorrão. E quando eu cheguei, aí eu até botei, que quando eu chegar lá, com certeza ia ser uma grande mentira, que ele ia estar muito bem. E aí, quando eu cheguei em cima da ponte, atravessando, chegou uma mensagem falando de uma pessoa chorando muito, eu não sei quem que era. Só sei que tava falando que ele não tinha resistido, que ele tinha morrido. E eu comecei a gritar dentro do carro, comecei a gritar que ele tinha morrido, tinha morrido. E minha mãe pedindo pra me acalmar, que era mentira, que a gente ia saber quando a gente chegasse lá. E aí eu fui desesperada dentro do carro. E aí quando a gente chegou lá, eu vi o meu primo que tava aqui, já tava lá. E eu achei super estranho. E ele já tinha ido embora. Antes mesmo dele ir pra festa, ele já tinha ido embora daqui. Eu vi ele e a namorada dele, eu comecei a desesperar. E aí quando eu desci do carro já veio as pessoas perguntando se era a mulher dele e tal. E eu comecei a ficar ruim. Aí começaram a falar, ela tá grávida, não sei o que, coloca pra dentro, outro não sei o que. Eu sei que pegaram uma cadeira e tinha ambulância assim. E eu tava sentada na cadeira. Sei que me sentaram na cadeira, perguntaram se eu queria água e eu caladinha, caladinha. Aí nisso chegou a namorada do meu primo, ela olhou pra mim e falou assim, tu já sabe, não sabe? Aí eu falei, eu sei. Aí ela falou assim, tu vai ter que ser muito forte, Laís, muito, muito forte. E eu paralisada, gente, eu não sabia que reação que eu ia ter. Aí ela falou assim, tu quer ver? Eu falei que queria, né? Aí nisso chegou uma mulher lá do Socorro, ela falou assim, ela não vai ver. Ela falou assim, ela quer ver, ela vai ver. E a mulher disse, não, ela não vai ver, não vai ver. E a namorada do meu primo disse, ela vai ver sim, ela tem todo o direito de ver. Aí nisso eu sei que alguém puxou a porta da ambulância, tava a cadeira aqui, a ambulância tava assim. Eu sei nisso que alguém puxou, quando alguém puxou, ele tava lá dentro da ambulância, assim. Quando eu vi, eu fiquei desesperada, eu caí em cima dele. Gente, foi uma coisa, uma loucura de outro mundo. Eu chamava, gritava, sacudia e nada, nada. Eu gritava minha mãe, chamava a mãe. E a mãe gritando, me segurando do meu lado. E eu sei que eu gritava, chamava por ele. Ele tava geladinho, 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 geladinho. Aí eu sei que me pegaram. Sei lá, gente, quando eu fui ver, eu já tava aqui na minha casa. Sentada ali, todo mundo aqui e tal. E, gente, parecia que eu tava vivendo um sonho. Foi uma loucura. Que eu não consigo entender ainda como foi que isso aconteceu. Até hoje eu não sei o que foi que aconteceu direito. Mas eu tentei ser forte porque eu precisava muito gerar esse anjinho aqui com muita saúde. Eu falava, meu Deus, eu tenho que conseguir, eu tenho que dar conta. Era o sonho dele e eu tenho que dar continuidade. E aí, dali eu falei, eu vou fazer o que eu puder fazer
fazer da minha fraqueza toda a força que eu tiver, porque eu tentava não ficar muito abalada com isso. Mas, gente, era difícil, viu? Muito difícil. E as pessoas falavam, tu não pode ficar assim porque faz mal pra criança. Ela sente toda a tua tristeza e eu tentava ser a pessoa mais... Nunca que eu quis demonstrar pra alguém o que eu tava sentindo. Eu fico muito tranquila porque eu não queria demonstrar pra ninguém que, sei lá, eu não gosto de ficar chorando na frente das pessoas, que eu acho, sei lá, eu não gosto de demonstrar aquela fraqueza, entendeu? Mas, gente, só eu sei o tamanho da dor, só eu sei o quanto que tá sendo difícil pra mim. Mas aí, no outro dia a gente foi pro velório e parecia que eu tava vivendo um sonho, não conseguia acreditar naquilo ali que eu tava vendo. Quando o corpo dele chegou, eu sei que eu entrei em desespero. Minha prima falou, tu quer ver? Eu falei, quero. Aí, quando elas foram me levar, chegou visita pro Benício, gente. E aí, quando ela foi me levar lá, quando chegou na porta, que eu vi o caixão dele, eu comecei a gritar. Minhas pernas faltavam, gente. Eu gritava, eu não quero mais, eu não quero mais. E a minha prima continuou me levando. E eu gritava, eu não quero mais, eu não quero mais. Desesperada. Mas aí eu fui e fiquei lá com ele, olhando. Pra mim, gente, aquilo era uma mentira tão grande. Eu não conseguia cair na real que aquilo estava acontecendo. Demorei muito pra ficha cair, gente, muito. Minha avó, minha mãe também demorou muito pra ficha, pra gente voltar pra realidade. Até hoje tem hora que eu dou, eu já cheguei a dizer, tava eu, minha avó ali, e aí a gente tava almoçando, a gente ia almoçar, minha avó olhou e falou assim, tu vai chamar a Benício pra comer não? Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, e a gente caiu no choro, porque... Aí direto ela fala, não consigo acreditar que é aquele menino. Hoje mesmo, a gente saiu pra registrar o pequenininho aqui, que a gente tá na luta pra registrar ele no nome do pai dele. Que graças a Deus, gente, a família paterna do Benício Júnior é um amor. Um amor, gente, dá muita força a mãe dele, o pai dele, os tios. Eu sei, gente, que a ficha não cai. Não cai, não cai. Ele recebeu várias homenagens maravilhosas. Os amigos dele fizeram uma pra ele lá no campo. Foi lindo. Vou deixar passando aqui um pedacinho aqui. Eu queria que ela viesse aqui receber. Eu sei que é bem complicado, entendeu? Mas a gente fez aqui do coração, viu? Eu queria que você desse essa sala de palmas pra ele vir. Foi muito lindo, gente. Não tem nem explicação. Enfim, gente, foi isso que aconteceu com o pai do meu bebê. Por isso que ele não é presente. Porque, infelizmente, aconteceu essa tragédia. Mas, enfim, ele recebeu muitas homenagens. E até hoje recebe, gente. A última que ele recebeu foi no aniversário da cidade de São Miguel. Eu não sabia, não tava lá. Mas a mãe dele veio ver o neném. Ela me contou tudo, gente. Ela chorou falando lá como é que foi. Que falaram lá sobre ele no palco, que tinha sido uma perda muito grande pro futebol aqui de São Miguel e tal. Mas, gente, não tem nem como explicar o tamanho dessa dor que a gente sente. É uma coisa muito louca, que até agora eu não consigo entender, não consigo raciocinar. Tem hora que eu penso que é uma mentira. Antes disso, um dia antes, ele falou pra mim que tinha recebido uma proposta de emprego pra ir trabalhar em outro lugar, ia passar um tempo fora. Tem hora que eu dou uma viajada, que eu acho que ele tá viajando e vai chegar. Ele falou até pra minha avó, assim, eu vou falar pra tua avó que eu vou trabalhar fora, que a gente vai embora. Aí a avó, ele falou pra avó,
que a gente ia embora, porque ele ia receber outra proposta de emprego, ia trabalhar fora. E a avó, meu filho, não tem como arrumar outro emprego, não. Não tem como arrumar outro emprego, não, porque vocês não vão, não. Aí depois a gente falou que era brincadeira. Aí aconteceu tudo isso, gente. É uma loucura. Não dá nem pra acreditar. E aqui é a camisa dele. A gente mandou fazer. Então, gente, foi isso que aconteceu. E sobre a família paterna do Benício, se é presente, sim, gente, eles são bem presentes. São maravilhosos. O pai dele, tio, todo mundo é muito maravilhoso. Graças a Deus, gente. Graças a Deus. Todo mundo gosta muito dele. E com certeza eles vão ser bem próximos, se depender de mim. Sempre que o Benício puder estar lá, envolvido no meio deles, vai estar. E eles aqui, a gente vai estar todo mundo junto e misturado. Não vamos se separar nunca. Que o Benício deixou uma joia rara, preciosa pra gente cuidar. Um anjo do céu. Gente, esse menino trouxe tanta luz pra minha vida, meu Deus do céu. Melhorou tanto minha relação aqui em casa com meus parentes, que eu achei que quando eu ficasse grávida, que a minha família ia, gente, que eu me sentia a ovelha negra da família. Aí eu achava que todo mundo ia me condenar. Mas todo mundo mudou muito a minha relação com muita gente, mas mudou pra melhor. Graças a Deus. Isso veio trazer muita luz pra esse mundo. Trouxe muita paz pra essa casa aqui, pra todo mundo, graças a Deus. Nós vamos cuidar dele, ó, muito bem. A família da mamãe junto com a família do papai não vai deixar faltar nada. Vou fazer o possível e o impossível pra criar esse anjinho aqui. Vou dar todo o amor e carinho do mundo que eu puder dar pra ele. Você tá sorrindo, vida. E é isso, gente. Foi esse o vídeo, foi isso que aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Deixa o like, não esquece de se inscrever no canal. Compartilhar, gente. E é isso. Tchau. E até o próximo vídeo.